Olá, olá, boa Oi, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também, tudo certinho por aqui. Estamos aguardando, o pessoal está chegando. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Francisca? Tudo bem? E vocês, Tudo. como estão? Estamos bem, obrigada. O pessoal aqui, olha, você lembra do carrinho de rolemã? Carrinho de rolemã, você lembra? Ah, carrinho de rolimã? Você lembra? Aquele Lembro. carrinho do pessoal, que as crianças. Lembro que eles gostavam. Então, eu estou comentando porque eu tenho a impressão que o pessoal aqui na rua estão descendo de carrinho de rolemã. Ainda usam. É, pelo jeito, sim. Um barulho. E eu falei, acho que é carrinho de rolemã que eles estão andando. E aí, como que está? Está frio em São Paulo? Tá. Hoje estava bem agradável, na verdade, hoje. Não estava frio, não. Mas agora acho que vai cair a temperatura. Vai esfriar um pouquinho, né? E aí, como que foi essa semana? Esses dias? Tô tranquilo. É, Cadê seu papel? Tudo tranquilo. tudo bem. Isso é muito. De correria. Em São Paulo é muita correria. É, eu sei, imagina. Tantos anos em São Paulo, eu sei como é corrido, viu? E em relação ao curso, nós fizemos uma primeira aula, uma introdução, discutimos, falamos sobre várias necessidades, né? Todo mundo participou, a maioria que esteve aqui participou, falou um pouquinho, e vocês chegaram a perceber alguma coisa, assim, comentaram alguma coisa, lembraram de alguma coisa que nós conversamos, porque na sexta vocês, acho que talvez a maioria tenha se encontrado. Eu não me encontrei. Eu encontrei alguns e eu falei, gostaram do curso? Falaram sim, sim, gostaram, aprenderam bastante coisa. E só que a dona Linete comentou o seguinte, que ela terminou um pouco tarde, mas eu falei, ela começou também atrasada porque esperou todo mundo entrar, né? Eu falei, então o pessoal precisa estar mais ligado, 7h30 no horário. Inclusive, se Falei, você. por isso que atrasou depois para terminar. É verdade. E no final das contas, teve uns 2, 3 slides que nós nem comentamos. Eu acabei passando, eu falei, nossa, está todo mundo já mais cansadinho, vou finalizar. E hoje nós vamos retomar aqueles aspectos. Se talvez eu consiga me reorganizar para iniciarmos às 19, mas mesmo assim eu estou vendo que talvez o pessoal se atrase também, né, Francisco? 19 é cedo. É muito cedo. Muito cedo. É mais cedo ainda, né? Tem Até 6, até chegar em casa, sei lá, né? se organizar, né, com trânsito. Então, você deve perguntar para cada um, né? Seria o ideal. Podemos fazer até mais ou menos umas 9 horas, que daria 8h30, 1h30, mais ou menos, não é? Porque Isso. o assunto tem muita coisa para falar, na verdade, né? E tem os aspectos todos, que são os aspectos comunicacionais, que embalam a informação. Hoje, inclusive, eu organizei toda a parte relacionada com 5 aspectos comunicacionais que embalam a informação. Tem sempre uma parte teórica e uma parte prática, porque também só eu falar e nós não pensarmos em como aplicar, não adianta. Então, eu tenho que falar, tenho que pedir para o pessoal participar, e isso que, no final das contas, demanda um pouco mais, né? Demora mais, né? Demora mais e tal, porque
Porque eu fico, e aí, quem gostaria de falar, quem gostaria de participar? E até o pessoal se prontificar, demanda mais tempo também, né? Aline, deixa eu... Pronto, deu Aquilo acesso que para ela. desculpe, aquilo que você pode enxugar um pouco, você enxuga, né? O que fala, tal. Boa noite, Boa Noite, noite, tudo bem, Linete? tudo bem? Graças a Deus. Aqui o pessoal resolveu descer aqui a rua de carrinho de rolemã. Perguntei para a Francisca se ela lembrava. Você lembra? Eu acho que eu andei de carrinho de rolemã, inclusive. Eu não andei porque eu era medrosa, mas Eu acho que não. Eu andei, mas não na descidona, né? Assim, só de leve. tá. eu andei com meu irmão. O meu irmão, 10 anos mais velho do que eu devia ter uns 4. Olha Ele só me que colocou lindo. no carrinho, a gente mora aqui, a Elinete conhece aqui. Aí ele Conheço. subiu o Casote, tem uma descidona, a gente veio lá de cima, a hora que minha mãe viu, ela deu um grito, você Tadinha, tá ela ficou com o louco? coração na mão. Coração na boca, que fala? Na mão, né? Então, e no final das contas, é a diversão, né, do pessoal aqui do interior, né? Uma coisinha ou outra diferente. E hoje, né, nós estamos aqui aguardando mais um pouquinho. Alguns já comentaram que vão chegar atrasado. Eu penso que nós podemos iniciar, então. Eu acho que sim. A Kátia vai chegar um pouquinho atrasado, o Robson comentou que não vai conseguir participar, a Vera vai chegar um pouquinho atrasada também. E aí, vamos introduzindo aqui o nosso assunto, porque como eu estou gravando a nossa aula, então vai ficar disponível também para vocês assistirem. A princípio, eu estou colocando lá no meu canal do YouTube, na parte do não listados, porque não é para todos, é só para esse grupo em especial. E depois vocês vão ter acesso também à plataforma, vai ficar lá as aulas vão ficar também disponíveis e tem lá um material adicional, artigos sobre o assunto, outros protocolos, outros exercícios que o pessoal pode também aproveitar. Aí eu preciso do e-mail de cada um, porque para dar o acesso eu mando o e-mail e vocês então clicam num link que vai por e-mail e abre. A única coisa que tem uma parte lá que eu não estou conseguindo configurar, que é do endereço do site, mas quando eu coloco o endereço do espaço que vocês vão entrar como alunos, tem um detalhezinho lá que eu tenho que mudar, que eu não estou conseguindo, que aparece, que é quando vocês clicam, aparece, não seguro, e não entra. Aí eu vou explicar como que tem que colocar, aí aparece uma página com os campos, onde vocês vão preencher com o e-mail, com a senha de vocês, porque vocês recebem uma senha pelo e-mail que eu vou encaminhar para vocês, né, com esse acesso da plataforma, e aí vocês conseguem entrar, e lá vão ter vários materiais e as aulas também, para quem não conseguir participar logo de imediato, né, dá para assistir. É que às vezes, como demora mais a aula, às vezes a pessoa se cansa um pouco de ficar assistindo, depois, enquanto a gente está aqui falando, cada um fala uma coisa, participa, não fica tão cansativo, mas depois só para assistir, por vezes, 1h30, 2 horas, fica mais cansativo, né? No primeiro dia de aula, nós acabamos até demandando mais tempo na aula, porque as pessoas também estavam chegando, né? Chegaram um pouquinho depois, e eu queria conhecer um pouquinho cada um de vocês, então a gente demandou mais tempo. Mas nós vamos, então, reorganizar as nossas aulas para a gente terminar um pouquinho mais cedo. E vamos utilizar em torno de 1h30, 2 horas, porque quem é professor adora falar, começa a falar, dá os exemplos, começa a falar da parte conceitual, quer dar a parte prática, porque a ideia é que vocês possam também utilizar todas as estratégias, técnicas e dicas para aplicar no dia a dia, não só no trabalho, né, nesse projeto tão bonito que vocês desenvolvem, mas também no dia a dia, nas relações familiares, nas relações interpessoais, no dia a dia profissional. Então, a ideia é que vocês possam usar também em outros contextos. Vamos ver se alguém está chamando aqui para entrar. Então, a ideia é justamente dar conta disso, tá bom? E aí, lógico, vocês vão me dando um feedback
para que a gente vá se organizando, porque além dessa aula, temos ainda mais 3 aulas, e a ideia é que nós consigamos falar tudo que é necessário, uma parte prática, para ser utilizado no dia a dia, tá bom? Eu vou abrir meu material aqui, nós vamos já... O que vocês acham? Estamos em 4? Podemos ir falando, começando? Deixa eu ver, 4. Ah, eu acho que sim, já são... O grupo de vocês, 3, né? Aqui tem 3. Aí 3, 2 vão atrasar, um não vai vir, são 6. 5, né? A Kátia vai atrasar, o Robson não vai entrar. Feliz. A Evelise ainda não falou nada. Deixa eu abrir aqui o nosso material, que ele saiu da página. Karen, por que você não põe o seu e tira nós tudo? Esquece, quieto. Isso. Olá, olá, boa noite. Quem entrou agora? Boa noite. Está aparecendo o nosso material? Vocês estão vendo o nosso material? Está aparecendo? Sim, eu estou. Vamos ver se ele está passando direitinho. Está passando sim, né? Olha só, vamos fazer da seguinte forma. Como, no geral, nós temos muito ruído e tudo, nós vamos deixar os nossos... Lógico, a professora não, mas é lógico, quando vocês forem participar, aí nós vamos abrindo os microfones. A nossa aula de hoje, a ideia é fazer uma parte conceitual, mais uma parte de aplicabilidade. Então, eu gostaria de saber quem participou da outra aula, se conseguiu lembrar de alguma dica, de algo que nós conversamos, e se já conseguiu utilizar durante a semana. Será que vocês lembraram da professora? Nos outros cursos, né, na OAB, nas empresas, o pessoal fala, e aí, Carrasco, né? Lembra que eu contei a historinha do meu nome para vocês? Então, o pessoal fala assim, Carrasco, não lembramos de nada, não lembramos nem de você, né? Mas e vocês? Vocês chegaram a lembrar de alguma temática que nós discutimos? Como foi? Olha, eu lembrei um pouco quando eu estava contando para o meu filho como que era o curso, mas eu não lembrei mesmo, não. Estou igual o pessoal da UAB. E agora já está logo próximo da eleição, né? Da nova diretoria, né, Karen? O quê? Da diretoria o quê? Da OAB. Ah, não sei, eu só estou me referindo ao exemplo que você deu, eu não sou advogada, não. Mas o pessoal que é aqui lembra, né? Que não sei se vocês estão acompanhando, né? Parece para a Prefeitura de São Paulo, né? O pessoal faz. A Evelise está entrando aqui. Então, vamos lá. Então, o nosso plano de ação hoje vamos falar dos 5 aspectos comunicacionais que embalam a nossa informação, e a ideia é utilizar cada um desses aspectos de forma a potencializar a informação e a comunicação de acordo com o objetivo que cada um de nós, né, de cada um de vocês. Então, no nosso caso, hoje, nós vamos falar da voz, que é a nossa imagem sonora, que nós falamos um pouquinho na outra aula também. Muitas vezes nós ficamos com a voz um pouquinho mais amena, com a intensidade um pouquinho mais baixa, e isso interfere, mesmo, principalmente se nós não temos um recurso de amplificação sonora, um microfone. Então, a ideia é potencializar esse recurso, que é reconhecido, como nós vimos, como o segundo aspecto mais importante. E aí nós temos a dicção, que é a articulação dos sons da fala, e eu não sei se vocês lembram, na outra aula eu comentei, quando nós fazemos uma articulação consciente, aumentamos o movimento, a articulação dos sons da fala, nós passamos aquela impressão de que nós temos muito conhecimento sobre o assunto. Então, muitas vezes, só de nós aumentarmos a articulação dos sons da fala, além de melhorar
o entendimento do outro, porque as vogais bem pronunciadas, eu ganho na projeção vocal. As consoantes bem pronunciadas, eu ganho na inteligibilidade. Então, o outro compreende mais o que eu estou falando. E ainda passa desejo de ser compreendido. Então, nós podemos usar esses aspectos comunicacionais a nosso favor nesse sentido, para potencializar aquela informação e, a partir daí, também motivar o outro para me escutar, para internalizar a informação e mudar, se for o caso, de comportamento. Né? A partir do que eu falo, nós sempre temos aquela intenção de repente, motivar uma reflexão, de motivar uma ação, uma mudança de comportamento. Depois, a linguagem corporal e expressões faciais, que nós falamos também, que foi visualizado como sendo um dos aspectos mais importantes na nossa comunicação, no processo de comunicação, naquele relacionamento comunicacional. Então, lembra que nós falamos dos movimentos dos olhos? Alguém lembrou dessa parte? De repente, até para olhar, né, avaliar, não em casa. Oi? Pode falar. Você chegou a lembrar? Pode falar. É que eu esqueci o seu nome, aqui está como Visão Pet Shop, e eu acabo não lembrando o seu nome, por isso que eu tô aqui, deixa eu lembrar. É o Adilson, é que a minha outra internet estava ruim e eu entrei por essa, parece que está melhor. Então, lembro sim, perfeitamente, e o foco, assim, você não focar muito tempo, né, assim, olhando para aquele ponto fixo, né, para aquela pessoa, ou seja, né, para diversificar, né, isso eu lembrei sim, muito bem. E aí, lembrando sempre dessa questão, né, de identificar primeiramente o lado de dominância lateral, porque aí você, sabendo se a pessoa é destra ou canhota, você sabe que se for para o lado direito, se ela é destra, de acordo com as pesquisas, ela está o quê? Construindo informações, se ela olhar para cima e para a direita. E se ela é destra, olhar para cima e para a esquerda, está relembrando. Então, se ela estiver falando alguma coisa, muito provavelmente, ao olhar para cima e para a esquerda, ela está relembrando. Tanto é que nós fizemos aquele exercício, lembra? Que eu comentei com vocês, qual era a roupa que vocês estavam utilizando ontem? Então, se olhar para cima e para a esquerda, quem é destro tem mais facilidade de lembrar. Inclusive, tem uma psicóloga, não sei se vocês já leram sobre, ouviram falar, doutora Shapiro, que ela faz um trabalho, eu preciso até retomar essa pesquisa, com os movimentos dos olhos. Então, ela faz alguns exercícios, a pessoa acompanha o dedo e outros exercícios mais, e por meio dos movimentos dos olhos, então, acionando a parte do quadrante direito, quadrante esquerdo do cérebro, ela faz e desenvolve trabalhos para amenizar fobias, melhorar, inclusive, a parte de comunicação, melhorar a memória. É bem interessante esse estudo. Vou verificar se eu consigo retomar esse estudo e vou deixar lá na plataforma, naquela área que eu vou disponibilizar para vocês também. E depois, vocabulário, então, envolvente e persuasivo, porque a ideia também é lembrar, e dependendo das palavrinhas-chave que nós utilizamos, nós vamos facilitar o entendimento do outro. Sempre lembrando que num grupo grande, nós sempre temos pessoas de várias culturas, vários ensinamentos, e muitas vezes, dependendo da linguagem que nós utilizamos, nós podemos facilitar ou dificultar o entendimento. Então, por isso que é sempre importante levantar, identificar o nosso público-alvo e, a partir disso, ajustar o uso do vocabulário. Lembrando que a parte do vocabulário também está relacionado com os vícios de linguagem que nós comentamos. Alguns lembraram que utilizam o né, outros comentaram que utilizam muitas vezes palavras repetitivas, normalmente é o e, que é justamente o que nós chamamos de pausa sonora. Então, hoje, provavelmente nós vamos ter tempo para falar sobre isso. Como que nós fazemos? Se eu quero diminuir o aparecimento dos vícios de linguagem, palavras repetitivas, o né, que na verdade é aquela solicitação de confirmação do que nós estamos querendo falar, nós vamos ver como que nós modificamos isso. Ao invés de ter uma pausa sonora, nós temos que ter uma pausa realmente silenciosa. E aí eu trouxe hoje uma dica do que nós temos que fazer
para amenizar o aparecimento desses vícios de linguagem. Depois, a audição, o saber ouvir e escutar, porque nós podemos até utilizar a nosso favor essa capacidade de ouvir e escutar, porque aí nós aproveitamos o que o outro nos diz a nosso favor. Também podemos utilizar como uma possibilidade de desenvolver empatia e acolhimento. Às vezes a pessoa está mais estressada, mais agitada, mais preocupada, então ela fala um pouquinho dentro daquele processo de comunicação. Então, a partir daí, com essa capacidade de escuta, nós conseguimos aproveitar o que o outro diz a nosso favor. Boa noite, Kátia. Então, a Kátia chegou também, está aqui com a gente. Então, a partir daí, nós vamos aproveitar esses 5 aspectos a nosso favor também para emoldurar a nossa linguagem, né, Kátia? A Kátia está aqui chegando. Então, vamos lá. O que vocês acharam? Então, nós temos esses 5 aspectos que nós tínhamos já comentado de maneira mais simplificada da outra vez, e agora nós vamos colocar uma prática aqui, justamente para fazer a aplicabilidade no nosso dia a dia. No nosso caso aqui, gostaria que vocês comentassem, para ficar algo também interativo, o que vocês acham, dentro daqueles protocolos que eu encaminhei, daqueles testes que nós realizamos, que alguns ainda estão me encaminhando, eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês consideram, dentro da performance comunicacional de vocês, o que vocês consideram, vamos dizer assim, que vocês precisam implementar um pouquinho mais? A voz, a dicção, a articulação dos sons da fala, a linguagem corporal, na hora que vocês estão fazendo, realizando a palestra, o vocabulário, né, de repente tem muitos vícios de linguagem, ou essa questão da capacidade de ouvir. O que vocês consideram que precisam implementar na performance comunicacional de vocês? Quem quer falar um pouquinho? Eu tenho, assim, a minha voz, porque, assim, eu dei aula há muito tempo, eu sou professora, né, minha profissão, e normalmente salas grandes, 45 alunos, e eu tive problema, né, de falar muito alto, então eu comecei eu fiz fono um tempo, e eduquei a minha voz, né, com a fono, para que eu não alterasse a voz de uma forma exageradamente, que senão, por exemplo, eu dava aula de segunda a sexta, na quarta-feira eu já não tinha mais voz. Então, eu tenho ainda essa dificuldade que, para mim, o tom da minha voz está tranquilo. Mas, principalmente a dona Francisca, ela comenta que eu sempre falo baixo. E, às vezes, algumas pessoas falam mesmo, olha, você precisa falar um pouco mais alto. Mas eu acho que por conta de procurar, porque em sala de aula você abaixa a voz, porque aí o aluno vai olhar para você e vai falar, para mim ouvir, eu tenho que fazer silêncio, né? Já no núcleo é diferente. Então, para mim, um dos maiores problemas é isso, é voltar a educar a minha voz para que eu perceba quando eu estou falando baixo. Então, aqui auditivamente, no microfone próximo do computador ou do telefone, se você estiver utilizando o Meet pelo telefone, a sua voz está bem agradável e com uma intensidade muito boa. Mas é lógico, num ambiente maior, que tem sempre um pouquinho mais de ruído, principalmente com alunos, é lógico que nós vamos ter, ou então, lá no núcleo, nós vamos sempre ter a sensação de que a voz está um pouco mais amena, porque tem um ruído ambiente também. Agora, a questão é realmente fazer isso, desenvolver estratégias para não prejudicar as nossas pregas vocais, que é a voz, sendo o segundo aspecto mais importante, principalmente como instrumento de trabalho, precisa utilizar de uma maneira, com certeza, com estratégias específicas, para potencializar. Então, hoje nós vamos fazer aqui, para todos, vai ser bem interessante, porque no núcleo vocês estão utilizando a voz como recurso importante de passagem de informação e precisa potencializar, não pode aumentar muito a intensidade e ter um esforço vocal. Então, a Linete falou algo bem importante, que realmente fez um acompanhamento com o fonoaudiólogo e, a partir daí, aprendeu a utilizar
essa capacidade sem esforço vocal. No nosso caso aqui, nós vamos justamente também utilizar algumas estratégias para que vocês possam, além de utilizar de uma maneira sem fazer um esforço vocal, mas também utilizar de uma maneira consciente para potencializar essa voz, que é o segundo aspecto mais importante, colocando modulação, inflexão, ênfase e colocando importância naquelas informações que vocês querem chamar um pouco mais de atenção do participante. Então, nós vamos seguir nessa... A Evelise está aqui, levantou a mão. Pode falar. Deixa eu ver quem tinha... Oi, boa noite para todo mundo. Karen tinha comentado que ela pensa que é interessante desenvolver, potencializar todos os aspectos. Evelise, boa noite. Noite a todos. Sabe o que acontece? É porque lá, por ser um centro espírita, né, se a gente não falar um pouco mais alto, quem está lá no fundo dorme. O povo já dorme muitas vezes sem a gente... aliás, ouvindo a palestra, muitas vezes, o povo já dá uma dormida, que a gente chama de desdobramento. Mas se a gente não falar um pouco mais alto, eles dormem. Então, não adianta a gente tentar falar de uma forma mais amena, porque senão o povo embarca. Lá, então, porque o que tem que ser feito? Tem que realçar a intensidade, mas sem ter esforço vocal. Para isso, existem as técnicas, que inclusive eu vou passar hoje, tanto para vocês utilizarem para aquecimento vocal, porque vocês vão ter que utilizar a voz como recurso, estão utilizando a voz como recurso, não só lá, mas durante o dia todo também nas atividades diárias, profissionais que vocês têm. Então, ao chegar de noite, aqui toda essa região já está mais tensa, já forçou um pouquinho mais. Então, vocês vão forçar um pouquinho mais, porque tem um grupo grande. No teatro, normalmente, a gente fala que nós temos que falar para aquela pessoa, velhinha surda, lá na última carteira, lá no final do auditório, aquela pessoa que está lá no fundo. E como nós fazemos isso? Através de projeção vocal. E lembrando sempre, isso aqui é uma informação bem importante que vocês já podem utilizar no dia a dia, durante o dia, para justamente preparando esse aspecto comunicacional que é a voz. As vogais, bem pronunciadas, elas dão projeção vocal. E as consoantes, bem pronunciadas, elas dão inteligibilidade de fala. Então, vocês podem observar que, como a maioria das pessoas são mais visuais, mesmo se ela estiver longe e a voz não estiver tão audível, ela consegue fazer, muitas vezes, uma leitura labial com aquele resquício de voz. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos pronunciar bem as vogais, que dá projeção vocal. Pronunciar bem as consoantes, que dão inteligibilidade, facilita o entendimento. Então, eu fazendo isso, eu potencializo o quê? A voz também, porque eu não esforço tanto essa região de laringes, pregas vocais, e consigo aumentar a intensidade. Se vocês, ao longo do tempo, depois, conseguirem ter um equipamento de amplificação, é importante também, porque aí vocês também vão acolher a todos de maneira adequada, porque mesmo que vocês forcem a voz para ter uma intensidade, mesmo assim, dependendo da região que a pessoa está, ela mesmo você forçando, ela não consegue ainda, né, se vira-se a cabeça e tal, ela ainda perde um pouco, por conta da pista visual, a parte auditiva. Então, nós temos que aqui implementar o nosso trabalho para que também vocês consigam aplicar de uma maneira facilitada. Então, aqui, vamos lá, quer ver, o que nós vamos fazer aqui para ajudá-los nesse sentido. Olha, aqui é o que eu comentei com vocês, que nós temos que potencializar esses 5 aspectos comunicacionais, a voz, que é a nossa imagem sonora. E aí, lembrando também, me parece que a Linete, conforme estava falando, como eu estou aqui como facilitadora, eu vou comentar e vou comentar também as minhas percepções. Por exemplo, no caso
da Ninete, ela estava falando um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre isso na semana passada, e ela pegou um pouquinho de ar pela boca. Lembra que nós falamos que para ter uma voz também, uma intensidade consciente, mais assim, de forma potencializada, nós temos que ter quantidade de ar suficiente nos pulmões. Então, eu tenho que respirar utilizando a região costo-diafragmática. Então, quando eu respiro, tem que ser pelo nariz. Ao aumentar os pulmões, eu tenho que aumentar essa região como se fosse da barriga, mas é lógico, o ar não vai para a barriga. Mas como no nosso ar, quando nós respiramos, ele expande o pulmão. Nessa região aqui tem o diafragma, que também empurra o nosso abdômen. Então, dá a impressão que o ar está indo para a barriga, mas não. É porque nós estamos forçando toda essa musculatura. Quem sabe que respira mais pela boca, por exemplo, vai aumentar mais essa região peitoral. Então, entra muito pouco ar. Entra em torno de 1/3 da quantidade do pulmão de ar. É muito pouco ar. Inclusive, quem respira usando essa região, fala mais rápido, uma velocidade mais rápida, porque tem quantidade insuficiente de ar. Então, para potencializar a voz, no caso de vocês, tem que falar bem, com uma intensidade muito boa, para atingir a todos lá no núcleo. Então, tem que ter quantidade suficiente de ar. Vocês chegaram a perceber ou lembraram dessa questão da respiração durante a semana? Eu não sei se não deu tempo, né? Porque, nossa, passou aí, eu achei que passou tão rápido essa semana, parece que foi ontem. A Vera, pensei que a Vera queria falar. Não, boa noite. Boa noite, você estava sorridente, eu falei, acho que ela vai comentar alguma coisa. Eu achei você engraçada só. Mas se foi engraçado positivo, né, Kátia? Mas eu lembrei de você essa semana. Hã? Eu lembrei de você essa semana. Então conta para nós. Não, nada demais não, mas eu lembrei do que você falou, do respirar pelo nariz, respirar pela boca, a gente tem que prestar atenção. Então, eu fiquei bem... Quer dizer, eu aprendi, acho que eu peguei alguma coisa da sua aula, né? Com certeza, e ficou prestando atenção. E você acha que você respira mais pelo nariz ou mais pela boca? Pelo nariz. Pelo nariz. Aí a pessoa percebe quando? Quando, na maioria das vezes, está com a boca fechada, né? Está andando, não se cansa tão rápido, ou quando fala, não fala com uma velocidade tão rápida também. Então, foi isso aí mesmo. Legal. Depois, aqui na dicção, a pronúncia dos sons da fala que nós comentamos, e, inclusive, pensando, não sei se vocês repararam isso, no dia a dia, na nossa conversa mais informal, no geral, nós comemos os R's finais, os S's finais, os I's intermediários. Então, ao invés de falar janeiro, nós falamos janeiro. Sempre a gente come aquele I do meio, porque no dia a dia, no geral, isso também não interfere. Mas, muitas vezes, quando nós estamos falando para outras pessoas, estamos num evento, dando uma aula, no geral, a ideia é pronunciar todos os sons, principalmente os sons finais, porque dá aquela ideia de que a pessoa realmente é bem estudada, que é uma pessoa que se preocupa com a pronúncia e com o entendimento do outro. Depois, vocabulário em relação aos vícios de linguagem que nós comentamos, expressão corporal, expressões faciais, gestos representativos indicativos, que, inclusive, se bem utilizados, eles ajudam a potencializar, inclusive, a voz. Então, nós vamos fazer um exercício sobre isso hoje. Depois, saber ouvir e escutar, como nós comentamos, relacionado com essa questão também de não, ao escutar, não ficar já respondendo mentalmente o que a pessoa perguntou ou que a pessoa está comentando, porque às vezes acontece isso. A pessoa fala alguma coisa, principalmente no núcleo, vocês estão comentando alguma coisa e a pessoa fala, ou faz, de repente, um enfrentamento, ou discorda de alguma coisa, por exemplo, e aí a pessoa fala... Aí, normalmente, no primeiro momento, o que nós fazemos? A gente fala, não, deixa, na hora que ela terminar, eu vou falar isso e aquilo. Então, nós perdemos o final do que a pessoa está falando. Então, nós temos que desenvolver uma escuta atenta,
que é uma capacidade bem difícil, inclusive, e ao escutar, aproveitar o que o outro está falando a nosso favor. E aí eu coloquei aqui hoje, espero que dê tempo já de passar essas frases, são frases para desenvolver empatia e também para nos facilitar a dar a resposta, principalmente no momento. Então, para o nosso dia a dia é muito interessante. Se a pessoa fala ou discorda de alguma coisa, nós podemos, ao invés de falar assim, muitas vezes a gente quer fazer um enfrentamento. Então, nós podemos, eu entendo exatamente o que você está. Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria assim. Mas deixa eu explicar para você como que nós estamos pensando essa situação. Então, automaticamente, nós ganhamos tempo para ir elaborando a nossa resposta e também fazemos o quê? Amenizamos aquela situação que poderia ser uma situação de conflito. Então, tem um exercício para isso também. Então, relacionado com a voz, que é como você diz, que é justamente esse aspecto. Como nós dizemos as coisas? Que tem a informação e tem o como. E tem um detalhe, até trouxe aqui uma parte anatomofisiológica, tem um detalhe, muitas vezes nós reparamos numa conversa que o que o outro está falando está certinho, mas a forma de colocar, o como ele passou a informação, às vezes passou de uma maneira um pouco mais ríspida, dependendo da característica vocal, passou, de repente, com uma palavra diferente, e aí o outro se sente, por exemplo, descontente, constrangido com aquela situação. Então, o como você fala é muito importante, que é justamente aquele segundo aspecto mais importante das relações interpessoais. No nosso caso aqui, eu reforço essa questão da respiração, porque realmente, se nós temos quantidade suficiente de ar, nós temos mais tempo de fala, de expiração, e nós conseguimos, inclusive, fazer entonação e inflexão. Se eu falo, pego pouco ar, que é sempre 1/3, que é essa parte aqui, 1/3 que enche. Se nós respiramos pela boca, só entra aqui, só 1/3 de ar nos pulmões. Então, entra muito pouco ar. E aí a pessoa tem que falar mais rápido para conseguir atingir. Então, no geral, é uma fala mais no mesmo tom. Não chega a ser monótono, porque está rápido, mas é no mesmo tom. Então, nós não conseguimos perceber qual é aquela informação mais importante, que está sendo dada importância. No nosso caso, como nós queremos realçar, principalmente vocês estão passando uma mensagem, de repente, de incentivo, uma mensagem da Bíblia, então precisa ter, numa leitura que é feita, tem que ter também a entonação, a inflexão, é como se fosse uma interpretação daquela história, daquela informação. Então, um dos primeiros aspectos a trabalhar é realmente esse aspecto, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, esse aspecto da respiração. Aqui, a sua voz e sua maneira de falar pode passar alegria, tristeza, segurança, entusiasmo, cansaço, ansiedade, se a pessoa fala rápido, estado de humor, tensão, dificuldade, agitação. Então, dependendo de qual é a nossa característica vocal também, nós podemos passar essa impressão. Então, aqui, para desenvolver essa capacidade, aquecer esse aspecto comunicacional, eu passei aqui um exercício, que é a parte prática mesmo, do que vocês precisam fazer antes de qualquer exposição vocal, de qualquer exposição em público, inclusive. E lógico, se vocês conseguirem fazer de manhã, para já ir utilizando esse potencial da voz durante o dia, aí chega de noite, vocês vão participar da atividade lá no núcleo, automaticamente precisa fazer esse aquecimento, que é chamado de aquecimento vocal. É uma questão bem anatomofisiológica e que faz toda a diferença para aqueles que querem potencializar a voz. Então, provavelmente, a Linete chegou a utilizar alguns desses itens aqui para desenvolver o trabalho na parte clínica, porque ela, como professora, ela utiliza a voz também como recurso de trabalho e, além de tudo, precisa prevenir os calos vocais, os nódulos
vocais, até pólipos, que às vezes vão se formando se nós fazemos e utilizamos a voz de uma maneira inadequada. Então, eu quero fazer com vocês aqui essa listinha aqui de exercícios. Vamos fazer juntos? É assim, ó, espreguiçar e... esse é bem gostoso, gente, ó. Espreguiçar, eu vou fazer quais são, para vocês lembrarem depois que esse material vai para vocês, ó. O espreguiçar, alongar, são esses aqui. Você pode ir de manhã, é muito mais fácil. Por quê? Porque aí a gente pode fazer assim, né? Faz assim. O ideal seria que nós pudéssemos fazer de pé, mas sentado, com os pés bem apoiados no chão, também dá certo. De manhã é excelente, porque você levanta, a gente quer sair correndo, eu sei como é que é, mas o ideal é fazer alguns desses exercícios. Não deu tempo de fazer todos? Faz alguns quando chega no trabalho, por exemplo. Na hora que está tomando banho, já pode fazer alguns, inclusive alguns que estão aqui nessa listinha. Então, espreguiçar e alongar o corpo, rotações de ombros e pescoço. Então, de ombros e pescoço é assim. Então, nós vamos fazer, vou dar uma dica. O de ombros é lógico, vamos fazer sempre devagar, sempre no movimento devagar. Vou pedir até para vocês fazerem juntos, porque aí vocês vão percebendo, com certeza vocês já conhecem esse exercício, quem faz ginástica, quem faz pilates, quem faz natação, acaba utilizando como aquecimento para essas atividades. Quem faz canto, por exemplo. Então, automaticamente, nós temos que fazer. No meu caso, eu estou falando, estou fazendo, tem que evitar isso. Então, devagar, né, para trás, bem redondinho, depois para frente. Vai respirando e observando. Estou aumentando mais a região peitoral ou estou aumentando mais a região abdominal? Aí tem um aqui que nós vamos colocar também, que é esse, ó. Respira pelo nariz, aumenta a barriga, eleva os ombros e solta como se fosse um suspiro. Esse é bem gostoso. Por quê? Porque relaxa toda essa região aqui de clavícula, toda essa parte lateral de laringe. É bem importante. Porque a parte que fica mais tensa durante o dia é essa região, ombros e face. Então, vocês, quando vão fazer uma exposição, às vezes a face está mais fechada, mas não é que a pessoa está brava, é que ela está tensa. Porque está tenso o pescoço, está tenso o ombro. Depois, aqui, ó, ombros e pescoço. Eu vou até mudar depois aqui, vou colocar ombro, pescoço e cabeça, que são os movimentos de cabeça, que são 4. E eu coloquei os seguintes nomes para ficar mais fácil, que é o sim, que é o movimento para frente e para trás, ó. Depois, o não, que é bem... Aí, como que vocês têm que fazer esses movimentos? Vocês têm que observar que não movimenta, relaxa o ombro, tem que relaxar o ombro. Quando faz esse movimento, vai contínuo e força um pouquinho. Mas não pode forçar assim, sabe? Dar aqueles, tipo um soquinho assim, que prejudica a cervical. Então, é de um lado, do outro, depois este daqui, que é o lateral, orelha no ombro, e o circular. Eu sempre coloco o seguinte nome, é o sim, não, quem sabe, talvez. O talvez é esse, para guardar, e o quem sabe é esse, que faz esse movimento aqui, ó. É bem redondinho. E atrás também, ó, a parte anterior. Por que que eu faço sempre a orientação de não fazer o círculo completo? Porque vamos dizer que vocês vão fazer todos os dias. Então, pode dar algum comprometimento de cervical, que a gente faz todo dia, às vezes a gente não faz do jeito que tem que fazer, faz muito rápido, prejudica. Depois, ó, respiração costo-diafragmática, que é essa respiração que expande toda essa região lateral, o abdômen, então tá enchendo os pulmões de ar. E isso me dá a possibilidade de fazer o quê? A entonação e inflexão necessária para a fala. Aqui eu vou pedir para vocês fazerem comigo, que é, respira pelo nariz e nós vamos soltar o som do S, e aí vocês auditivamente vão perceber, foi curtinho ou consegui fazer a pronúncia do S por mais tempo. Isso está relacionado com a nossa quantidade de ar. Tem um nome bonitinho, chama capacidade... Olha o barulho.
Meu Deus do céu. Capacidade pneumofonoarticulatória, chama. É um nome bem bonito, né? Então, é assim, respira pelo nariz, ampliando a região abdominal e vai soltar. Então, vamos respirar de novo e vamos lá. Vai diminuindo aqui e vai até o finalzinho. Quando chegar no final, não pode forçar. Por exemplo, tem que evitar, porque nós não podemos utilizar o ar de reserva. O ar de reserva sempre precisa ficar na reserva, para poder ficar tudo mais relaxadinho. Depois, vocês, esse em especial é para aquecer também essa região e relaxar. Ampliar e relaxar. Depois vocês podem utilizar com o som do F, que aí vocês fazem o quê? É como se a gente tivesse, como nós fechamos a boca para falar o som do F, ó, é como se a gente estivesse fazendo uma pressão intraoral, como se a gente estivesse forçando o pulmão a expandir a quantidade de ar. E o som do X, que é respira, com biquinho, também, da mesma forma como o S, a gente vai até o finalzinho. Esses três sons, eles são utilizados até em momentos de, por exemplo, meditação, momentos quando a pessoa está muito ansiosa, independente do aquecimento vocal. Por quê? É uma respiração que você aumenta a capacidade, solta o ar. Inclusive, precisa sempre reparar que quando vocês forem realizar, tem que fazer assim perto de um lugar onde vocês podem se apoiar, segurar, por exemplo, está de pé, segurar no encosto da cadeira, porque se vocês estiverem com o estômago bem vazio, como nós estamos hiperoxigenando o cérebro, às vezes dá uma tontura para algumas pessoas. Então, precisa ter esse cuidado. Depois, o bocejo, esse é fácil, né? Nesse horário agora, é algo fácil, porque como que a gente estimula o bocejo? A gente pega o ar pela boca, olha lá, a Kátia já até fez, falando do bocejo, a gente já começa a bocejar. Então, a gente faz assim, ó. Tô com sono já. Aí, tá vendo? E é nessa hora que deu aquela vontade de bocejar, é a hora de aproveitar, tanto de manhã como de noite, durante o dia, porque é uma troca, na verdade, de oxigênio e estimula, inclusive, a parte neurológica. Então, o bocejo é, assim, muito bem-vindo, principalmente nesse momento de aquecimento. Quando as pessoas estão mais tensas, preocupadas, porque vai falar de um assunto que estudou um pouco mais, que é mais difícil, então precisa realmente usar esses exercícios para relaxar, tranquilizar e preparar essa região da laringe. Depois, sons vibrantes. Esse é bonitinho, porque ele vai aquecer. A Linete deve lembrar desse, né, Linete? Vai aquecer diretamente as pregas vocais. Respira. Esse eu fazia. Que é eu fiz da respiração, fiz do som do S e esse do vibrar. Isso, que é o respira, né, Linete? Ó. Isso. Se a gente quiser colocar algo a mais, a gente pode fazer uma mudança de tom, assim, ó. E vai até o finalzinho. Como tem uma vibração de lábios, acaba que nós usamos mais ar. Então, encurta um pouquinho a expiração. Depois, com vibração de ponta de língua. Respirou? Tentem fazer e me contem. Estão conseguindo fazer? Pessoal que está com o microfone, né? Nós estamos com o microfone fechado. Tá difícil ou tá fácil? Isso, a Vera está fazendo. Então, parece uma brincadeira. Mas, se vocês levarem por capricho, por exemplo, gravar a voz de vocês antes do aquecimento e depois desse esqueminha simples de aquecimento, vocês vão ver que já teve uma melhora, assim, audível, visível na gravação. Lógico que logo no primeiro momento da manhã, nós estamos com a voz um pouquinho, com um timbre um pouquinho mais grave,
Por quê? Nós passamos a noite toda, né, dormindo, deitado, então vai acumulando secreção do lado das pregas vocais. Então, até as pregas vocais entrarem no eixo, então fica um pouquinho mais grossa. Tem pessoas que logo às 8 horas já está tudo bem com a voz, tem pessoas que demandam mais tempo, precisa usar um pouco mais de aquecimento. Depois, tem outros 2 exercícios daqui, mas eu vou deixar para uma próxima aula, porque aí é como se fosse um exercício avançado, vamos dizer assim. Então, esses primeiros, eles já nos ajudam a potencializar a nossa voz. Como a Evelise falou, olha, nós temos que falar com uma intensidade maior, porque tem muita gente, a pessoa está lá no fundo da sala, às vezes não escuta. Então, o que precisa fazer para não prejudicar a voz de vocês, a laringe, as pregas vocais, porque vocês querem continuar usando essa voz como instrumento desse projeto. Então, o que vocês precisam fazer? Fazer o aquecimento. E aqui tem um exercício já, ó. Nós fizemos esse aquecimento, e aí tem um exercício relacionado, como você diz, como nós tínhamos comentado, com o uso consciente dessa possibilidade de entonação, ênfase e inflexão. Então, aqui, olha só que agora vocês vão ter que participar, porque vocês vão fazer a leitura também dessas frases e vão escolher aquela frase que mais vocês gostaram e nós vamos falar qual frase que vocês fizeram a leitura. Porque, de forma consciente, nós podemos fazer o seguinte, para realçar aquela palavra que eu quero, aquela informação que eu quero mostrar, que é mais importante na minha mensagem. Nós podemos aumentar a intensidade ou diminuir, nós podemos prolongar aquela informação e nós podemos colocar pausas antes ou depois, um desses 3. Então, como nós fizemos esse aquecimento vocal, então nós podemos usar já essa possibilidade aqui com a leitura. Quem que quer fazer a leitura de uma frase para a gente descobrir qual frase que foi lida? Quem gostaria? Deixa eu dar uma dica. É algo simples, na verdade. Essa parte que está em vermelho é justamente aquela informação que a gente tem que usar essas dicas. Ou aumenta a intensidade, ou diminui, ou prolonga, ou coloca pausas antes ou depois. Já é uma técnica simples que vocês podem utilizar para chamar a atenção daquele grupo. Vocês estão lá fazendo a exposição da informação, de repente vocês percebem que o pessoal está conversando um pouquinho mais, lá naquele cantinho mais lá atrás o pessoal está um pouco desatento, então nós podemos utilizar esse recurso da ênfase e da entonação para chamar a atenção das pessoas. Às vezes não é aumentando a intensidade, às vezes é até falando um pouquinho mais baixo. Como a Linete falou, eu tenho que falar, às vezes falo um pouquinho mais baixo, porque aí os alunos vão prestar atenção. É uma estratégia? É uma estratégia. Então, quem que pode ler a primeira, por exemplo? Vamos começar com a primeira, depois a gente pede para alguém ler, sem contar qual é, para a gente descobrir qual foi. A Linete. Sexta-feira, eu voltei da empresa de carro com o Lucas. Aí, Então, foi a primeira. Então, vocês perceberam que ela aumentou um pouquinho a parte da sexta-feira, não foi, Linete? Sim. Ela quis aumentar um pouquinho. Muito bem. E agora, quem que lê uma próxima, mas sem contar qual é, para a gente tentar descobrir qual foi a frase. Só por meio dessa, a Linete vai... Elise agora. Elise. Vamos lá, Evelise. Sexta-feira, peraí. Sexta-feira, voltei da empresa de carro com o Lucas. E aí, o que vocês acharam? Qual que ela realçou um pouquinho mais? Eu tive a impressão que era a quarta, de carro. E vocês? Tive a impressão que era a primeira. Faz de novo, Evelise. Faz mais uma vez, para a gente descobrir. Sexta-feira, eu voltei da empresa de carro com o Lucas.
E aí, o que vocês acharam? De carro. É a terceira. Da empresa. Eu acho que é da empresa também. Da empresa, eu achei que era a quarta, de carro. Qual que foi, Evelise? A quarta. Aí, então ela fez. Mas por que ficou assim? A gente ficou confusa. Qual será que foi realmente? Porque ela fez uma entonação, uma ênfase de uma maneira ainda discreta. Se quiser realmente falar, não, é essa informação que é a mais importante, aí pode realçar um pouquinho mais. Como fica fácil quando nós aumentamos ou diminuímos? Ela, além de aumentar um pouquinho, ela deu uma pequena pausa antes e o depois, mas que quase não ficou perceptível. Mas ela fez uma pequena pausa antes e depois. Então, o que nós devemos fazer? É lógico que vocês vão ver qual é a mensagem que vai ser passada, qual vai ser a palestra que vai ser realizada, vocês vão fazer aquele estudo. Inclusive, na próxima aula, nós vamos ver sobre a ordenação, como que eu faço o quê? Para organizar uma palestra, uma fala de tantos minutos, 30 minutos, por exemplo. E aí, eu quero realçar aquele pedaço da frase, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar. Então, de forma consciente, eu tenho que lembrar como que eu vou dar um tom para chamar atenção nessa informação. Aí vocês precisam perceber, pelo perfil de vocês, qual fica melhor. Será que é melhor aumentar ou diminuir, dependendo da característica vocal de vocês? Será que é melhor, por exemplo, colocar pausas antes e depois? Será que, além de usar esse recurso, eu posso colocar por exemplo, um gesto representativo, indicativo? Também ajuda, porque o gesto, inclusive, ajuda a reforçar a voz. Quem mais poderia fazer mais uma leitura? Sabe o que acontece aqui? Tá pequenininho. Tá muito e eu pequeno? tô no celular. É que Ai, eu tô no celular, aí eu não enxergo direito. Vê se aumentou. Aumentou? Aumentou. Deixa eu voltar aqui, que eu fui para frente sem querer. É que quando eu aumento, aí eu não consigo ver a carinha de vocês. Ficou grande agora, ficou bem maior, né? Agora eu consigo ler até melhor. Então, vamos fazer. Eu não vou ver a carinha, mas quando eu quiser, aí eu diminuo um pouquinho para ver como que vocês estão fazendo. Agora, por exemplo, aqui. Aqui é da mesma forma, só que é lógico, é outra frase, e aí tenho que usar o mesmo recurso. Quem gostaria de fazer a leitura e nós vamos descobrir qual que vai ser a frase que vocês leram? Vou tentar de novo. Vamos lá, Evelise. Cheguei em casa e não encontrei você me esperando para o jantar. E aí, o que vocês acharam? Casa. É a número 1. A 2. Foi a você. A 2, Ninete? Eu achei que foi a terceira. Não, foi a 1. Foi a 1? Foi a 1? Então faz de novo. Faz de novo. De novo? Bom, cheguei em casa e não encontrei você me esperando para o jantar. Aí, muito bem. Então, vocês percebem como ela deu também uma pequena ênfase no você? No meu caso, eu achei que era a palavra você. Então, isso acontece com as pessoas que estão escutando, dependendo ali do contexto, da situação, porque o começo sempre tem uma pequena ênfase. Cheguei em casa, porque está no começo. Então, nós temos que lembrar isso. O que está no começo, no geral, já tem uma ênfase. Então, se eu quiser dar uma ênfase nas outras informações, eu posso também mesclar. Ao invés de aumentar a intensidade, como no começo, eu posso colocar pausas antes e depois daquela outra informação. Então, eu vou fazendo o quê? Mesclando, diminuindo, aumentando, prolongando a palavra. Muito bem. Quem pode fazer a leitura de uma outra frase? Karen. Posso falar? Pode, é Karen. Isso. Karen. Cheguei em casa e não encontrei você me esperando para o jantar. E aí, o que vocês acharam? Ele já deu a resposta. A segunda. segunda. Foi a segunda.
Foi a segunda? Foi a segunda. Isso, foi mesmo. Então, o que nós observamos que, dependendo de como nós fazemos e a ênfase, nós vamos facilitar. Então, tudo isso é para quê? Para usar a voz como recurso, mostrar qual que é a informação mais importante e facilitar a internalização da mensagem pelo outro. Então, quando eu chamo atenção para aquela informação, na verdade, eu estou querendo o quê? Motivar o outro para internalizar aquela informação que eu quero passar como sendo a mais importante. Muito bem, vamos seguir aqui. Aqui, como nós estamos falando da voz ainda, tem um outro exercício de forma consciente para nós observarmos o que nós podemos usar. Vocês perceberam, são dicas simples, mas que fazem a diferença. Tem pessoas que falam, por exemplo, de uma maneira com a mesma intensidade, com o mesmo timbre, então vai falando sempre assim, de uma forma mais amena. Acontece o quê? As pessoas ficam mais cansadas de ouvir, pode motivar um sono. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Nós temos que sempre fazer essa mudança, como se fosse, né, uma mudança, uma inflexão, alto, baixo, aumentei a intensidade, estiquei a palavrinha, para ficar uma fala e uma voz mais movimentada. Aqui, a ideia é a seguinte, o exercício tem as historinhas, tem as situações, e aí vocês vão ter que me ajudar. Eu vou falar a história e vocês têm que pronunciar a palavra você de acordo com o contexto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Porque eu coloquei aqui, ó, vamos tomar a palavra você, pronunciando-a dentro das seguintes situações. Encontramos um amigo que não víamos há muitos anos. Quando vocês encontram alguém, lógico, que é uma pessoa que vocês gostam bastante, às vezes, de repente, até uma pessoa que tem um pouco assim, mas você encontra a pessoa e fala assim, você! E aí você continua, né? Você aqui, então, essa palavra você, ela ganha uma entonação diferente de acordo com a história. Então, na exposição, acontece isso também. Vocês podem brincar com a voz dessa forma. Então, eu vou contar aqui a historinha, e aí vocês podem falar até junto, se quiserem, abrir o microfone, acho que dá certo. Acho que não vai ter problema. Eu conto a história e vocês pronunciam a palavra você, de acordo com o contexto, tá bom? Então, vamos lá. Encontramos um amigo que não víamos há muitos anos. Você. Isso, você da Vera ficou mais sério um pouquinho. Então, você é uma pessoa que ela não estava muito a fim de ver naquele dia. Então, tem que ser assim, de acordo com o contexto. Estamos diante de uma pessoa que nos prejudicou e denunciamos em juízo. Você. Isso, é um você mais sério. Você, até a carinha muda, né? A sobrancelha fecha. Depois, nosso interlocutor, homem de hábitos morigerados, uma pessoa recatada, uma pessoa mais tímida, conta-nos que ficou nervosa e saiu correndo. Nervoso, né? Conta-nos que ficou nervoso e saiu correndo. Você. Você. Isso, você. Porque você sabe que é uma pessoa, né? Você. Então, é um de surpresa, por exemplo. Duvidamos que a pessoa à nossa frente seja capaz de fazer o que diz. Você? Isso, se você... você não faz nada, não. É uma coisa assim. Então, esse exercício é para vocês repararem como que todos nós temos condições de mudar a entonação, a inflexão, e isso é consciente. Nós conseguimos modificar e implementar. Então, essa parte que nós vimos, de algo simples ainda, mas se vocês aplicarem, por exemplo, aquele aquecimento, fazer todos os dias, e vocês gravarem o antes e depois, vocês vão perceber que já tem uma boa diferença. Depois, lembrando que na fala, precisa sempre ter, naquela informação que vocês estão passando, uma mensagem, sempre tem que ter uma ou outra, 2 ou 3 informações mais importantes, nas quais vocês vão aplicar inflexão, ênfase,
entonação diferente, para que a nossa fala ganhe um movimento. E agora a parte da dicção. Olha só, a dicção, ela é, como nós falamos, uma parte bem importante. Nós conseguimos, de forma consciente também, melhorar. Quem acha aqui que tem a articulação, a dicção mais travada? Acho que se alguém tinha comentado da outra vez, que é mais comedida, fala um pouquinho mais, com a boca mais fechada. Quem acha? A Elis, acho que tinha comentado, né, Elis, da outra vez. Então, o que nós temos que fazer? Conscientemente, ó, abrir mais para pronunciar vogais e consoantes. Num primeiro momento, nós achamos, que vocês, aqui a maioria acho que conhece, da Lilian Vitfib, que era uma jornalista da Globo. Depois ela virou comentarista, nem lembro agora onde que ela está. Mas ela causava, assim, todo mundo reparava, porque ela falava, assim, super bem articulado. E tem também como que ela chama? A Lídia, da CBN, ela fala bem articulado também. Então, no rádio, você está escutando, você está percebendo que ela está falando super articulada. Então, não é para ficar assim no exagero, mas o treino é exagerado, porque aí, do natural, quando a gente começa a falar depois do treino, fica normal. Não aparece que está super exagerado. Nós conseguimos controlar isso. Karen, pode falar. A dona Francisca que quer falar. Muitas vezes eu noto pessoas falam para dentro, sabe? Sim. Tem muitos que não pronunciam a voz, gente que fala em público, né? Exato. Para dentro, parece que... Não sai a câmera, Karen. Não sai a voz. Fala para dentro, tão mal articulado, não expõe direito, não, sabe? De fato, eu notei o quanto é importante a dicção. E interessante porque todos os aspectos, um reforça o outro, um aspecto ajuda o outro. Mas a voz, primeiro que tem que ter essa quantidade suficiente de ar nos pulmões, porque aí sai bastante na expiração. E conforme você tem bastante ar nos pulmões e você abre bem a boca, então abrindo a boca, acaba saindo, né, o som de uma intensidade maior, porque você está abrindo, está saindo aquele som. Agora, às vezes a pessoa respira adequadamente, mas fala assim, um pouquinho mais para dentro mesmo. Fala com os lábios um pouquinho mais fechados, mais comedidos. Isso pode acontecer, por exemplo, porque a pessoa usou aparelho ortodôntico e acabou desenvolvendo esse padrão de fala, porque tem aqueles ferrinhos, os drácteis, que segura os lábios. Pode ser que a pessoa tenha algum tipo de alteração de articulação temporomandibular, fala mais comedido. Ou pode ser uma questão de timidez, é mais introspectivo, também fala de uma maneira mais comedida. Então, no nosso caso, para não dar essa impressão que está falando para dentro, precisa aumentar a quantidade de ar e ampliar a articulação dos sons da fala. Como que nós podemos fazer isso de forma consciente? Com esse roteirinho de exercício. Então, vocês de manhã vão fazer aquele roteirinho da voz e já vão, na sequência, realizar esses daqui. Vocês vão ter, assim, aquela sensação de que toda a face, os lábios, bochecha ficaram mais relaxados e vocês estão conseguindo pronunciar melhor os sons. Tanto é que, como eu comentei com vocês viram que a dona Francisca falou, nossa, pessoa que fala em público, parece que está falando para dentro, porque realmente nós passamos impressões, tanto positivas, como aquelas que não são tão positivas. E se eu articular bem os sons da fala, eu passo clareza de ideias, franqueza, impressão de muito conhecimento sobre o assunto, passo também credibilidade e desejo ser compreendido. Eu acabo realmente desenvolvendo uma performance no olhar do outro diferenciada. Então, esse exercício é muito simples também, que é o estalar lábios, eu vou fazer com vocês. Gostaria que vocês até fizessem também, para vocês perceberem como é, porque se tiver alguma dúvida, aí nós vamos corrigindo. Que é o estalar os lábios, então está respirando normalmente,
e molho um pouco os lábios e com bastante pressão, ó. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Depois o outro. Estalar ponta de língua. Pode até fazer assim já, ó. É bom, inclusive, para a parte de musculatura facial. Para estética, inclusive. Vibração dos lábios, que nós já fizemos. Ponta de língua. Protuir e esticar. Tanto pode ser com os lábios um pouco abertos, né? Como se fosse o U. Ou fechadinho. E passar a ponta de língua, fazendo, né, ao redor dos dentes. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com essa musculatura aqui facial. Então, dá a impressão que fica mais relaxado, força e fortalece. Esse, inclusive, pode até passar aqui, porque, dependendo da nossa idade, aqui vai também fazendo as marcas de expressão. Então, ó, nós podemos usar com esse recurso, para esse recurso também. Então, são simples. Vocês estão lá, faz os exercícios logo no primeiro momento da manhã, de voz, já coloca na ordem esses, que são bem simples. Pode, quem está de transporte próprio, pode até ir fazendo no carro. Quem não, que está indo no transporte público, já fica mais difícil. Mas uma vez, eu e uma outra colega, uma professora também, nós brincamos, vamos fazer lá no metrô, porque com certeza o pessoal vai começar a se distanciar, porque vai ficar com medo, e dito feito, né? Começamos a fazer o aquecimento, mas lógico, de maneira de brincadeira, e as pessoas falam, nossa, essas duas pessoas estão esquisitas. Então, dá para fazer? Então, durante o dia, também durante o dia pode ser feito. Ao final do dia, esses exercícios, eles entram como desaquecimento. Porque você falou o dia inteiro, falou lá no núcleo, deu a palestra, quando chega em casa, às 9, 10 horas, está sentindo uma canseira vocal, uma canseira, está um pouquinho mais tenso. Então, esses exercícios, principalmente de voz, ele nos auxilia para o desaquecimento. Todos conseguiram fazer escondidinhos aí? Deu certo? Depois, então, vamos no caso da Elis, que ela comentou, eu percebo que eu falo um pouquinho mais comedido. Então, além desses exercícios de estalar lábios, ponta de língua, fazer esse movimento circular, bico, esticar, o estalar de ponta de língua, ela pode fazer, assim como vocês, treinar a pronúncia dos sons de maneira exagerada. Nós podemos, inclusive, utilizar um lápis entre os dentes. O pessoal acha que é brincadeira, é isso que todo mundo comenta. Pode colocar um lápis, uma rolha, um palitinho de sorvete, porque você segura e faz o quê? Tenta pronunciar, mas com uma obstrução entre os lábios, entre os dentes. Só que tem que ter um cuidado. Isso é para quem não tem e não usa nem aparelho ortodôntico e nem tem problema de articulação temporomandibular. Porque às vezes aperta muito, ao invés de ajudar, prejudica. Então, nós fazemos o quê? Podemos fazer com exagero. Então, por exemplo, aqui, ó, são todos os sons que nós precisamos implementar na língua portuguesa. Os S's finais, os R's finais e o grupos consonantal, com L e com R. E aqui também. Então, vamos fazer juntos a primeira linha. Só que tem que lembrar o seguinte, para fazer esse exercício tem que ter quantidade suficiente de ar. Então, tem que respirar pelo nariz e depois fazer a leitura. Vamos fazer uma leitura assim, não muito rápido, mas também não muito lento, porque como tem grupo consonantal, às vezes não dá a quantidade de ar. Então, respira, vamos lá, ó. Respirou? Nha, lhe, re, bri, cro, dro, fru, gra, pré, ter, vri. Então, tem que fazer para testar. Se
está conseguindo ou não. Vamos fazer juntos para ver? Vamos fazer o segundo com som de L. Respira e vai. Bló, pló, plu, glá, ple. Isso. Então, se vocês repararem, tem uns acentos também. O circunflexo e o acento agudo. Aí precisa, que é justamente aquele tom, aquela entonação e aquela inflexão diferente. Quando está aberto o som, quando está fechado. Já na terceira linha, a gente quer dar o quê? Atenção aos S's finais. Então, respirou? As, vezes, Vamos aumentar, tá pequeno para vocês, tá assim. Vamos aumentar um pouquinho. Peraí, vamos começar de novo. Isso. Aumentei, acho que para vocês, mas para mim não aumentou aqui. Deu um... Não aumentou, não. Não aumentou, deu uma parada aqui, deixa eu ver. Deu um... Como que fala? Travou. Isso, deu uma travadinha aqui. Vamos do outro som, enquanto está aqui travado, vamos para o outro. Acho que dá para ver um pouquinho. Ah, conseguiu. Então, vamos lá. Na quarta linha, que é para reforçar os R's finais. Mas aqui nesse, como treino, o que nós temos que fazer? Quando nós formos falar assim, ar, a gente faz vibração de ponta de língua. Então, respirou, ar, ber, e assim por diante. Como os sons têm mais sons, então nós temos que aumentar o ritmo de fala, tá bom? Então, respira. Ar, ber, dir, por, jurar, ner, sor. Isso mesmo. Então, como exercício, tem que fazer. No R final, tem que fazer com vibração de ponta de língua. Agora, eu vou deixar vocês fazerem esse, ó. Tror, vrur, blá, clear, tá bom? Respira e vai. Tror, Vrur, blá, Nossa, é difícil. E ficou bonitinho, porque cada um fez num momento, ficou engraçado. Mas deu certo. Como que vocês têm que fazer? Parece uma brincadeira, porque é muito simples esse exercício, mas ele ajuda na agilidade, na precisão articulatória. Então, vamos dizer que vocês, antes de uma exposição, além do aquecimento, vocês, não sei se vocês já perceberam lá os atores, atrizes no teatro, ou mesmo da TV, eu sempre dou treinamento, eles fazem o quê? Antes eles não fazem lá uns movimentos, faz um aquecimento, faz umas caretas, fala os sons, por quê? Porque eles estão preparando essa musculatura, aquecendo. Então, é interessante que vocês façam para vocês também perceberem se tem ou não uma diferença para vocês. Então, essa parte da dicção. Aguentam mais um pouquinho ou estão cansados já? Vamos controlar, porque a primeira aula ficou um pouquinho mais extensa. Mas vamos controlar um pouquinho mais hoje, para vocês não ficarem tão cansados. Aqui, essa parte é da voz. Da voz não, aliás, da questão do impacto visual relacionado com a expressão corporal, linguagem corporal, gestos representativos indicativos e expressões faciais. Então, eu coloquei aqui os itens que nós temos que tomar atenção. Os movimentos gerais de linguagem corporal, uso do espaço e cuidado com a mudança brusca de postura corporal. Eu até fiz um ajuste nessa aula de acordo com as necessidades que vocês comentaram na primeira aula. Lembra que vocês comentaram? Acho que foi até a senhora Francisca que comentou, queria saber, será que eu ando? Será que eu fico mais parado? Como que eu faço? Eu olho para todos? E aí vocês foram comentando algumas necessidades, então eu fiz o ajuste pensando nesses 5 aspectos comunicacionais para esse nosso grupo. Então, por isso que eu coloquei, nós vamos ter que ter cuidado com os movimentos gerais de linguagem corporal,
Então, eu não posso nem ter muitos gestos, gestos em exagero, e nem falta de gestos. Uso do espaço, cuidado com a mudança brusca de postura corporal. Às vezes, nós estamos lá falando, de repente a gente vira rápido, quem está assistindo fala, nossa, por que ela virou rápido? Às vezes, esse foi até um jeito só de que ia falar sobre um assunto e acabou mudando tanto a parte de face, de expressão facial, como de linguagem corporal. Tem um detalhe aqui sobre a expressão facial, que eu sempre gosto de comentar, que é sobre o sorrir e o olhar. O sorrir e o olhar, eles abrem um campo magnético entre as pessoas. As pessoas gostam quando são assim acolhidas, quando recebem um sorriso, uma expressão facial sorridente, um olhar carinhoso, não invasivo. Porque às vezes a gente fala, não, para você passar credibilidade, tem que olhar para as pessoas, olhar no olho. Tem que ter cuidado. E se você olhar muito para o outro, a pessoa, nossa, que medo da professora. Por quê? De repente, você foi um pouco invasivo. Então, tem que olhar para todos, parar em um, olhar um pouquinho mais. Tem até a forma de olhar no grupo de vocês estão lá na frente, tem até uma técnica simples que nós podemos usar, que é, começa olhando para as pessoas que estão aqui à frente, no formato triângulo. Olha depois lá para aquele que está o último, lá do lado direito, passa por todos que estão lá atrás, lógico, uma certa tranquilidade. Olha para aquele último, aí volta, olha para esse que está aqui na frente, e assim vai fazendo sucessivamente, com cuidado. Porque às vezes a pessoa faz, né, muito, a técnica muito, assim, certinha, e fica esquisito. Então tem que ter esse cuidado também. Emoções e microexpressões faciais também são sempre percebidas, principalmente no contexto lá do núcleo, na passagem de mensagens, na leitura. Então, precisa ter um cuidado, porque sempre tem aquele momento da emoção. Então, nós temos que também ter um controle em relação a isso. Porque, de repente, se falar alguma coisa que emociona muito a pessoa que está falando, se ela começar a chorar lá de uma maneira mais contínua, vai interferir no entendimento daquela mensagem. Então, tem que ter alguns cuidados. Gestos representativos e indicativos, que são aqueles que nós podemos usar conscientemente para reforçar aquela informação que eu quero mostrar como sendo a mais importante. Aparência física e pessoal, de acordo com o contexto, com o nosso público, nós vamos ver qual é a nossa indumentária, o vestuário mais adequado. Então, a indumentária, vestimento e os adereços. Então, essa parte está relacionada com as nossas expressões corporais, faciais, linguagem corporal. Lembrando que nós temos que também tanto cuidar na nossa performance como observar no outro, que nós sabemos que tem aquele estudo que foi feito por Paul Ekman, que foi o primeiro psicólogo que fez, um estudo ligado a várias regiões de país, e em especial ele utilizou em algumas tribos esse estudo e reparou que todos têm as mesmas emoções. Então, são consideradas 7 emoções básicas, porque elas podem se associar. Então, tem aquela emoção quando a pessoa está mais brava, a gente sabe como é, de raiva, como que é a carinha de quando a pessoa está mais, assim, com raiva. Essa emoção está relacionada com aquela pessoa que quer remover o obstáculo, que quer tirar da frente aquele problema. Então, quando vocês estiverem lá passando a mensagem, vocês olhando na carinha das pessoas, vai dar para perceber que tem uma que está com aquele medo, de repente lembrou de alguma coisa, aquela outra está assim com aquela feição de aversão, que nós falamos que é do nojo, ou surpresa, se ouviu alguma coisa interessante, que achou interessante, alegria, tristeza e desprezo, que é sempre aquela expressão facial de levantar um dos cantos da boca, que a pessoa está falando, você está falando alguma coisa, a pessoa levanta um cantinho da boca. Então, essas expressões aqui, essas emoções refletem na face. E para cada uma está relacionada com uma situação, com uma sensação da raiva, que é remover obstáculos.
Por isso que a pessoa fala, nossa, ela está até vermelha de raiva. Por quê? Frequência cardíaca e temperatura do corpo aumenta. Por isso que a pessoa fica vermelha, nossa, ela está vermelha de raiva. Medo está relacionada com que ela precisa escapar de alguma coisa. Então, se tem uma situação que faz a pessoa ficar com medo, ela quer sair. Por exemplo, muitas pessoas referem que antes de se expor em público, vão falar em público que tem vontade de sair correndo, está com medo. Tanto é que falar em público foi considerado um dos principais medos que o ser humano tem. É lógico que com a questão da pandemia que houve antes, o atentado lá, né, naquela época, das Torres Gêmeas dos Estados Unidos, é lógico que essa pesquisa ela foi tendo uma modificada, mas, mesmo assim, o medo de falar em público é um dos principais medos. E está relacionado, então, a frequência cardíaca aumenta, a temperatura do corpo diminui. Por isso que a gente fala, nossa, ela está com tanto medo, olha, ela está até com a mão gelada. Olha, ela está até gelada. Por quê? Cai a temperatura. Então, saber sobre essas emoções básicas nos ajuda a perceber como o outro, aquela pessoa que está nos assistindo, que nós estamos conversando, como o outro está se sentindo. Nos dá também aquela possibilidade de eu reorganizar o que eu estou falando para a pessoa. Depois, surpresa, focar nossa atenção a uma novidade, que é aquela cara de que a pessoa achou interessante. Alegria, que é aquela conexão que nós temos com o outro. Tristeza, principalmente, muitas pessoas, até alguns, utilizam essa expressão de emoção de tristeza até muitas vezes para querer um chamego do outro, para chamar um pouquinho mais de atenção. Às vezes a pessoa usa de forma consciente. Se não, se for algo natural, está relacionado realmente com a necessidade de consolo, que pede conexão e cuidado com o outro. A frequência cardíaca é mais rápida do que a expressão do medo, porque a pessoa com medo também fica com a frequência cardíaca aumentada, mas a de tristeza também. Por isso que às vezes a pessoa, nossa, meu coração está batendo tão rápido quando está com medo, e às vezes quando está um pouquinho mais triste. Tanto é que muitas pessoas que estão mais tristes, às vezes até confundem, porque aumenta muito o batimento cardíaco, pensa que está com uma taquicardia. Então, pensa que está tendo um infarto, que às vezes pode até realmente dar. E desprezo, que é a pessoa que, de uma maneira inconsciente, muitas vezes, quer mostrar o quê? Uma superioridade. São aquelas pessoas que você observa que está levantando o cantinho de boca. Então, saber sobre essas expressões nos ajudam a acolher de forma diferente o outro. Então, aqui eu trouxe para vocês ilustrando. É lógico que como é uma caricatura, na verdade, porque aqui está um pouquinho exagerado, mas só para lembrar o que acontece com a nossa fase. O medo, né, que é aumentar o olho, o desprezo, como eu comentei com vocês, o nojo, né, que enruga aqui a glabela, que é esse meinho aqui entre as sobrancelhas, e eleva a asa do nariz. Raiva, ó, a pessoa já muda a posição de cabeça. Tristeza, ó, ela enruga aqui, mas o olhinho cai, eleva um pouquinho o queixo. Alegria, que é a abertura do sorriso. E surpresa, espanto. Que abre o olhar. Olha lá o pessoal de carrinho de rolemã. Abre o olhar e abre um pouquinho a boca. Então, no dia a dia, é muito interessante observar essas expressões faciais, inclusive nas famílias. Né? Na nossa família, você fala alguma coisa, né? Você vê que a pessoa abre o olho, né? Ou ficou surpresa. Aqui nós já tínhamos falado sobre a questão dos movimentos dos olhos, que nós falamos da outra vez, e gostaria que vocês fossem fazer esse laboratório de observação no dia a dia, em casa, também lá na casa, para vocês observarem. Vocês, né, todo mundo aqui já tem experiência, já consegue perceber como as pessoas estão, mas sempre no nosso dia a dia, um pouquinho mais de informação, parece que sempre a gente vê algo diferente, então nós podemos usar a nosso favor também. Aqui, vocês, com certeza, lá não utilizam
acho que se vocês ficam, como vocês comentaram, mais de pé, na hora de fazer a explanação, a exposição. Mas, se vocês, em algum momento, estiverem fazendo passagem de informações e mensagens, usando uma mesa, tendo uma mesa na frente, é interessante utilizar esses gestos indicativos. E por quê? Porque aí vocês também reforçam a informação. São representativos e indicativos. Então, de enumerando tempo e lugar, sempre com o dedo em apoio da mesa, negação, sempre usando esse gesto, e dúvida, usando esse gesto. Aqui eu estou colocando um pouquinho mais acima, porque o meu enquadramento aqui no vídeo está menor, mas eu sempre tenho que usar esses gestos quase na altura da cintura, que é mais ou menos a altura da mesa. Então, são gestos que normalmente são utilizados e que dão uma harmonia para a nossa expressão corporal também, se estamos sentados. Então, aqui, para lembrar, quais são, o que nós devemos evitar e o que nós devemos realizar. Então, vamos fazer essa parte, eu acredito que, deixa eu ver aqui pela hora, vamos combinar aqui para vocês me falarem, para eu ver aqui o fechamento dessa parte da aula. Temos alguns ainda, temos a parte do vocabulário e da audição. Mas eu penso que nós podemos deixar os outros dois aspectos para a semana que vem, já acrescento, inclusive, a orientação de como ordenar a informação de maneira didática. E aí eu vou terminar nessa parte da expressão corporal. Vocês aguentam ir até um pouquinho até as 9 horas? Sim. Já está bem perto. Ó, Sim. 9. Sim, sim. Fica muito, muito cansativo. Então, olha só. Até aqui, o que vocês acharam dessas informações que eu passei? Faz sentido para vocês? O que vocês acharam? Eu faço essa perguntinha para dar tempo de eu tomar uma aguinha. Faz sentido, sim. Importante, né? Para a gente ver como que as pessoas estão recebendo o que a gente está falando, né? É bem interessante, tanto, né, com essa possibilidade, né, Karen, de observar o outro e automaticamente realizar a nossa autoavaliação, inclusive eu. Então, nós vamos observando. Ah, olha, eu levantei muito o braço, a mão. Então, gestos representativos indicativos, a sugestão sempre é utilizar gestos na altura da cintura. Se vocês, por exemplo, não sei se lá acontece isso, acho que vocês estão no mesmo nível que o público, que as pessoas. Mas vamos dizer que vocês façam um evento maior e precisam utilizar um auditório. Então, vocês vão estar um pouquinho acima das pessoas que estão ali assistindo à frente. Então, se nesse espaço que é maior e que vocês estão acima das pessoas, pode fazer um gesto amplo. Por quê? Porque cabe para essa situação. Mas no mesmo nível, ali mais próximo, os gestos são necessários que sejam feitos na altura da cintura e a expressão facial e a observação das pessoas, como elas estão. Nesse caso aqui, eu coloquei dentro do nosso contexto o seguinte: o que nós devemos evitar? Quais são os cuidados? Então, evite 2 erros básicos: falta de gestos e gestos em excesso. Se eu ficar falando aqui por bastante tempo, sem fazer nenhum movimento com os olhos, expressão facial, gestos, vai ficar esquisito, vai chamar muita atenção. Tanto é que nós mesmos não conseguimos. Quando nós falamos de maneira natural, os gestos aparecem naturalmente. Muitas pessoas falam, não sei onde eu ponho a mão, não sei se eu ponho na cintura, no bolso, o que eu faço? Na maioria das vezes, quando nós estamos de calça, principalmente os homens, acabam colocando a mão na cintura. Precisa evitar. Por quê? Porque quando nós colocamos a mão na cintura, né, colocou a mão na cintura, mas nós temos aquele aumento da adrenalina. O nosso corpo quer se mexer, a mão se mexe no bolso, dentro do bolso. Então, chama atenção para essa região. Precisa evitar. Então, aqui, se for gesto em excesso, também, né? A pessoa fala muito, tal, às vezes fala até de maneira equivocada, vai falar assim, por exemplo, ele desceu e faz um gesto para cima. Não sei se vocês já
viram acontecer isso. Acontece muito. O gesto não combina com a informação, porque está muito amplo. Então, evite colocar as mãos nos bolsos, atrás das costas, na cintura, porque depois que coloca na cintura, principalmente quem tem um pouco mais de timidez, desconforto de estar falando em público, ou está um pouco inseguro com o tema, coloca a mão na cintura e esquece. Acaba não conseguindo tirar a mão da cintura. É como se a pessoa ficasse paralisada naquela postura. Então, precisa ter cuidado. Mãos cruzadas na frente, tem que evitar, principalmente abaixo da cintura. Segurar as mãos e prendê-las na frente e esfregar, né, as mãos. Mexer constantemente os pés, quando a pessoa está numa posição central, parada, e fica movimentando muito os pés, ou balançando as pernas e o corpo. Não sei se vocês já repararam, muitas vezes a pessoa está ali falando bem, mas às vezes ela está mais assim, movimentando o corpo de um lado, ou para frente, para trás. Certa vez, eu estive numa reunião de pais, e todo mundo só ficou prestando atenção nisso. A professora, ela falava, ela ia para frente e para trás. Falava, ia para frente e para trás. E aí, lógico, eu falei, nossa, mas por que será que ela fala assim? Vai para frente e para trás, para frente e para trás. Ela tinha acabado de ter nenê. Então, é aquela postura, né, de balançar o nenê. Então, mas os pais não lembraram disso, mas ficaram só pensando nesse movimento. Então, muito provavelmente, não conseguiram internalizar as informações, porque aquilo virou uma barreira de comunicação. Então, a nossa performance comunicacional, principalmente para a exposição, neste caso, o que nós devemos sempre lembrar? Que nós devemos deixar tudo de uma maneira harmônica, porque não pode nem ser mais e nem menos, porque a ideia é que o outro consiga internalizar as informações. Então, eu tenho que utilizar esses aspectos comunicacionais de uma maneira harmônica para facilitar a internalização do conteúdo. Então, evite mexer constantemente na face, principalmente quem tem cabelo comprido, às vezes a gente fica ajeitando o cabelo. Se sabe que faz isso de forma repetitiva, é melhor prender o cabelo. Faz um rabo de cavalo, um coque, tão bonito, está utilizando bastante, então o ideal é fazer isso. Eliminar o que pode, assim, estimular uma performance inadequada. Evite falar com esforço de laringe e pescoço e projeção de queixo, assim, por exemplo. Evite segurar um objeto, uma folha de papel. Muitas vezes o pessoal nem vai usar a caneta e fica usando a caneta ali na fala. Aí fica, abre, fecha a caneta, faz barulho. Ou, de repente, o fio do microfone, como nós falamos da outra vez, tem que evitar. Evite brincar com a caneta, o relógio, o anel. Às vezes não tem nada na mão, porque está ali na frente, mas está com um anel. Tire e põe um anel. Chama atenção também. Evite fugir com os olhos, olhar para um ponto fixo, tem que evitar. Olhar desconfiado, olhar perdido e para vários pontos ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa está ali na frente e fica insegura de olhar para as pessoas. Como o assunto, na maioria das vezes, é um assunto de reflexão, de mais seriedade, as pessoas estão mais concentradas. Mas quem está lá na frente falando, às vezes está um pouco desconfortável e acha, ai não, nossa, está todo mundo tão sério. Acha que é por conta da performance dela, da sua fala. Então, o que precisa fazer? Vai olhando para as pessoas, sempre tem aquele que tem uma expressão facial mais sorridente. Então, olha para aquela pessoa, mas não fica parada também naquela pessoa somente, porque os outros falam, poxa, mas ela só olha para aquela pessoa. Os outros se sentem, assim, chateados, querem uma atenção. Então, o ideal é olhar para todos, como nós comentamos. Uma outra questão, muitas pessoas também, assim, que estão ali mais desconfortáveis, começa a falar sobre aquele assunto e começa a andar na sala. Só isso nós falamos na outra aula. Só que anda olhando para lá, vira, anda olhando para lá. Também tem que evitar, porque nós temos que olhar para todos, até para nós sabermos, para nós termos um sinal de como nós estamos indo naquela nossa performance. Então, as pessoas, às vezes, estão mais concentradas, nós temos que identificar, estão mais com a expressão facial sorridente, nós temos que identificar. A pessoa que está mais surpresa, então, nós vamos observando aquelas emoções.
A partir daí, nós temos condições, inclusive, de ajustar a nossa fala, ajustar o que eu tenho que falar, ajustar as palavrinhas que eu tenho que utilizar. Então, vai ser importante falar e observar as pessoas. E faça gestos de acordo com a mensagem. Até porque a mensagem, então eu acho que vou parar aqui nessa parte. Até porque os gestos, lembra que eu comentei com vocês? Eles nos ajudam a reforçar a voz. Deixa eu parar aqui de fazer a apresentação. Eu vou até aqui para que nós não avancemos mais, para não ficar muito tarde. Então, essa questão dos gestos, se nós utilizamos aquele exercício da voz, que nós colocamos entonação e inflexão, eu até vou trazer um exercício que junta a voz e um gesto representativo, para vocês perceberem quão importante é falar, usar uma entonação e inflexão para marcar aquela informação importante e colocar um gesto representativo e indicativo. Quando nós fazemos isso, automaticamente nós mostramos para o outro que aquela informação é importante. Então, nós facilitamos a internalização do conteúdo. Então, hoje, o que nós fizemos? Não sei se vocês conseguiram fazer os exercícios, mas hoje a ideia era reforçar os exercícios para aquecimento vocal. Já, inclusive, eu vou encaminhar agora no WhatsApp esse material. Depois, já quando eu colocar lá no YouTube, no não listado, vou encaminhar a aula, mas eu vou pedir para vocês só confirmarem, pode até ser no próprio WhatsApp, o e-mail de vocês, porque eu vou encaminhar um e-mail com acesso, com login, o login é o e-mail de vocês, e a senha, um acesso para vocês entrarem lá na plataforma que vai ter as aulas e vão ter outros materiais para aqueles que querem se aprofundar, olhar outros protocolos, outros testes, vocês podem utilizar. Aí eu vou fazer uma orientação de como vocês devem proceder para entrar nessa plataforma, que está dando um pequeno erro, na hora que coloca, dá lá que não está abrindo, então eu vou explicar, vou mostrar lá como que vocês vão ter que fazer para entrar e dar tudo certinho, tá bom? Então, hoje nós falamos da voz. O que mais que nós falamos? Vou deixar vocês comentarem. A Karen já colocou aqui o e-mail. Vou deixar vocês comentarem. Quem quiser abrir, a câmera pode abrir, só para a gente finalizar aqui a nossa aula. Então, falamos da voz, o que mais? O que mais marcou da parte da voz? Postura. Da postura, da expressão corporal, dos gestos, o que mais? Dos exercícios faciais, da Daqueles dicção. Por conta da dicção, que nos ajuda bastante. Só que para que você fale assim, mas isso é tão simples que a Carrapto está passando, acho que nem funciona. Só dá para saber se funciona se todos... pode até ser que alguns já utilizaram, que nem a Linete já utilizou, ela sabe que funciona, né, Linete? São exercícios que nos ajudam a trabalhar nossa performance comunicacional. Voz ajuda muito, esses exercícios, a dicção também. Falamos das expressões faciais e falamos também do quê? Vamos ver. Da postura. Da postura, dos gestos, do que deve ser usado, do que deve ser utilizado, né? A entonação das frases. A entonação, que dá uma diferença, principalmente para aqueles que percebem que fala no mesmo tom. Então, precisa colocar a entonação. Quem já fala e acha que fala muito, com intensidade muito já alta, precisa controlar, porque quando fala muito alto, também não consegue fazer a entonação diferente, fica só alto. Então, falando um pouquinho mais ameno, aí dá para realçar a informação necessária. Esse aqui, a Belise estava falando com a gente, faz direto. Então, falamos desses. Então, na semana que vem, nós vamos continuar já falando do vocabulário. Essa parte vocês já vão ver no material, depois vocês me contem o que vocês acharam, que é uma dica, inclusive, para eliminar o né e os vícios de linguagem.
e a parte do saber ouvir e escutar, que tem já as frases. Vocês vão ler lá, já tem as frases, o que tem que falar, quando, por exemplo, a pessoa discorda de alguma coisa. Então, também está bem interessante, a gente vai fazer os exercícios e já como ordenar a palestra de vocês. Tá ok? Vamos bem hoje? Se deixar, eu falo mais 2 horas. Vamos deixar o pessoal... Foi mais dinâmica a aula hoje. Mesmo eu cheguei atrasada, eu achei que foi mais dinâmica a aula hoje. Foi, teve mais exercício. Naquela primeira aula, nós ficamos conversando um pouco, até o pessoal chegar e tudo, e teve uma parte teórica, tinha umas dicas, mas não tinha movimento. Hoje já teve mais movimento. E na semana que, então, a cada dia tem mais movimento. Se puderem, nos combinado, a gente chegar mais ou menos na mesma hora, 7h30, a gente já começa com os exercícios também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, fiquem com Deus. Amém. Muito obrigada novamente aí pela atenção de vocês. E nos vemos na semana que vem. Deus abençoe vocês até a próxima aula. Se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, Deus boa abençoe. Boa noite, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Fica com Boa Deus também. noite. Tchau. Boa noite.